a sua Bíblia física, vá até o Evangelho de João, capítulo de número 12. Nós vamos ler 6 versículos, nós vamos ler do verso 20 em diante. Aleluia. Glória a Deus. O tema dessa mensagem hoje é: a semente tem que morrer. A semente tem que morrer. Vamos ler e depois a gente vai conversar a respeito disso. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, gostaríamos de ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muitos frutos. Quem ama a sua vida, perderá-a, mas quem odeia a sua própria, neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Aquele que me serve deve seguir-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém, querido? Queria fazer uma breve oração para a gente poder iniciar esse culto. Pai, em nome de Jesus, nós lemos as tuas sagradas escrituras. Essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor. E muito me incomodou, meu Pai, para que pudesse trazer essa mensagem no dia de hoje. Mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, e eu quero pedir ao Teu Espírito Santo, o nosso amigo eterno, que Ele esteja comigo e com os meus irmãos que me ouvem, nas suas casas, no seu trabalho, não importa onde ele esteja agora, acompanhando pelo seu celular, pelo seu computador, ou por qualquer outra plataforma que seja, Deus, mas que o Teu Espírito Santo traga luz ao nosso entendimento, para que com clareza podemos entender aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Jesus começa. O texto que nós lemos, a palavra vai nos dizer que o povo subiu para adorar no templo. Eles tinham essa prática na época de Jesus. O povo saiu das suas casas e iam para a igreja. Lá no caso deles, o templo. Lá se faziam adoração, se faziam as festas, se faziam as cerimônias religiosas que Deus ensinou, as coisas aconteciam. E nesse texto que nós lemos, as pessoas subiram para adorar. E no meio dessas pessoas subiram os gregos também. E nós sabemos que o grego é uma outra, é como se fosse Brasil e Estados Unidos, por exemplo. A festa no Brasil, os americanos vieram para adorar. É mais ou menos isso. Só que esses gregos, vai dizer os estudiosos, que já eram pessoas convertidas. Já tinham ouvido as palavras de Jesus e já tinham se convertido. Vão dizer isso. A Bíblia não me fala nada a respeito disso e eu não vou entrar nesse mérito. O interessante é que esses gregos subiram junto com as pessoas para adorar. E quando chegaram ali, no meio da festa, eles chegaram até Filipe, porque Filipe também era próximo à região deles. E eles chegaram para Filipe: olha, somos gregos e nós gostaríamos de ver a Jesus. Filipe, sem saber dar uma resposta para essas pessoas, para esses homens, para esses gregos, ele vai até André, que é um outro discípulo, e fala: André, tem umas pessoas aqui que estão querendo ver a Jesus. Dá a mim entender que os dois ficaram sem saber o que fizeram, então tá, vamos juntos então e vamos falar com Jesus. E aí eles foram falar com Jesus, que tinha ali homens gregos, pessoas gregas que queriam vê-lo. E nós conhecemos a história, querido, em várias passagens. Jesus não dava ideia para outro povo, porque ele sempre declarava: eu vim para o povo de Israel, para o povo escolhido. Jesus sempre vai dizer isso, e os gregos aqui estão querendo ver a Jesus. O interessante é que antes disso acontecer, Jesus está ali no meio do povo,
né, eu preguei uma parte a respeito disso domingo, e engraçado que Deus me levou a dar uma sequência da mensagem de domingo. Jesus entra em Jerusalém, e eu falei a respeito da Páscoa, que foi no momento da Páscoa, e quando ele entra em Jerusalém, ele vai ver o templo, e de repente no outro dia ele sai e começa a ensinar as pessoas. Ele começa a ensinar sobre a importância de ter fé naquilo que se pede a Deus. Ele está ali começando a ensinar a respeito disso. E ele fala além disso ainda. Fala que qualquer coisa que for pedida. Olha para você ver que ele abre um leque, ensinando para aquelas pessoas. Se você tiver fé como um grão de mostarda, nós entendemos que aquilo que pedimos para Deus tem que estar alinhado com a sua vontade. Eu não posso simplesmente pedir uma casa nova para mostrar para todo mundo que eu ganhei uma casa nova. O que isso vai render benefícios para o reino de Deus? E ele continua ensinando ali a importância da autoridade. Ele vai falar sobre as autoridades, ele vai falar o que é, o que não é. Ele começa ali a ensinar sobre os líderes religiosos que estavam distorcendo verdadeiramente a palavra de Deus. Não estamos muito longe disso, né? Diga-se de passagem, muitas pessoas hoje em dia distorcem o Evangelho de Cristo para benefício próprio. Ele vai ensinar ali sobre pagamento de impostos, sobre a ressurreição, sobre o grande mandamento. Eu já preguei aqui sobre isso. Amarás o Senhor teu Deus de todas as coisas, acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Ele vai falar sobre ofertas, que as pessoas não sabiam lidar com as ofertas ao Senhor. Ele vai falar sobre as coisas futuras, e eu posso te dizer aquilo que estamos vivendo hoje com essa pandemia aí desse vírus, está na Bíblia. Não está o corona, mas está as enfermidades, isso é bíblico. As coisas estão se cumprindo, as coisas estão acontecendo conforme Jesus foi nos ensinando. Ele vai falar de permanecer vigilante. Quantas pessoas nos dias de hoje, por estarem em casa, o pastor não está me vendo, os irmãos não estão me vendo, eu vivo do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero, ninguém está aqui para me questionar nada. Engano dessas pessoas. Ele vai falar de ser vigilante, ele vai falar de estar atento, ligado às coisas que estão por vir, e tem muita coisa por vir ainda. E no meio desses ensinamentos, disso tudo que estava acontecendo ali, chega André e Filipe e fala: Jesus, tem uns homens gregos ali querendo falar com o Senhor, querendo te ver. Na verdade, não é nem falar, é ver. Queriam ver Jesus. A gente entende que esse ver era só parar daqui e olhar: Jesus está passando ali, estou vendo. Eu imagino que eles queriam falar com Jesus, queriam ter um particular com o Senhor. E nesse exato momento nós entramos no texto que nós lemos. Jesus completamente muda a conversa. Ele estava falando ali, ensinando talvez doutrinas, né? Não talvez, doutrinas que deviam ser seguidas, doutrinas bíblicas, não doutrina de homem. Pode isso, não pode aquilo, tenha isso, não tenha isso, cuide disso, isso é coisa de homem. As doutrinas que realmente devemos seguir, que estão nas Sagradas Escrituras. E ele muda o foco, ele começa a virar e falar assim: olha, é chegada a hora que o filho, que o pai vai glorificar o filho. É chegar a hora da minha morte, do meu sacrifício. Eu imagino que os gregos naquele momento começaram a ouvir também essa história. É a hora que Jesus começa a dar agora, ele inverte a conversa de ensinamento e passa agora por uma situação prática. Tem que acontecer isso. E ele vira e fala assim: a menos que eu não morra, a menos que eu morra, vamos dar frutos. A menos que ele não morresse, o seu ministério não iria dar frutos. Ele tinha que morrer. Aqueles que sacrificavam o nome de Deus não podem ser obrigados a morrer com ele, mas o seu pai
o honrará. Jesus vai nos dizer aqui nos textos, queridos, que importa que deva morrer. Nós lemos aqui no texto, aqui, está bem aqui na minha frente, em verdade vos digo, que vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz fruto. Jesus estava olhando para ele mesmo e falando assim, olha, eu tenho que morrer. Se eu não morrer, não vai gerar frutos. Ele vai em outra passagem dizer, importa que o Filho do Homem, eu preguei sobre a Páscoa, né, no domingo, falei, importa que o Filho do Homem seja levantado como Moisés levantou a haste de bronze no deserto. As pessoas começaram agora a olhar para Jesus, eu imagino, com um butucona de olho regalado assim, falando assim, mas que assunto é esse? Ele, quem ama a sua vida, perderá. Olha como é que a conversa mudou de figura agora. Jesus está ensinando determinados assuntos e de repente ele vira e começa a apontar para a multidão e fala assim, quem ama a sua vida, perderá. Mas aquele, está escrito, mas quem odeia a sua vida neste mundo, guardá-la para a vida eterna. Jesus começa com um assunto aqui intrigante para nós nos dias de hoje. Somente quando uma semente é enterrada, ela produz frutos. Nós conhecemos isso. Eu creio que eu e você já passamos pela escola, nós fizemos uma experiênciazinha lá do feijão, na matéria de ciências, onde a gente supostamente planta uma sementinha de feijão e com o tempo ali cuidando dela, pondo um pinguinho de água, ela cresce. E se a gente plantasse verdadeiramente aquela semente na terra e começasse a regar, começasse a cuidar, adubar essa terra, aquela semente vira uma árvore. E nós sabemos, querido, que a semente só vai dar fruto quando essa árvore cresce. Mas para essa árvore crescer, tínhamos que matar aquela semente. Eu me lembro de uma história bíblica com Isaac, filho de Abraão, aonde ele no deserto, ele olha para as sementes na sua mão, olha para sua esposa, eu estou aqui agora fazendo uma conjuntura, tá? E ele vira e fala para a esposa, se nós não plantarmos essa semente, nós vamos comer ela aqui e depois não tem mais nada. Vamos plantar a semente para que ela dê frutos, e aí a gente não vai ter só para hoje, nós vamos ter para amanhã, nós vamos ter para depois, e depois, mas como plantar no deserto? Aonde de dia o calor é insuportável e à noite chega a ser um frio, não tem condições. Quem entende de plantio, de lavoura, vai falar que essas condições climáticas não são boas para plantio, principalmente de trigo. Jesus então, querido, começa a mostrar para nós que importasse que ele morresse. Ele vai dizer, olha, viver em benefício de Deus não é viver para mim mesmo, para si mesmo, mas não é viver mais para aquilo que eu quero, não é viver mais daquilo que eu gostaria que fosse, não é viver mais da minha maneira, não é viver mais do meu jeito. Jesus no Getsemane, ele chega a virar para o Pai e fala assim, Deus, Pai, que não seja a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Isso Jesus está querendo nos ensinar nos dias de hoje, naquela época e nos dias de hoje. Não importa a minha maneira, não é como eu quero que aconteça, não é como que eu quero que siga, que veja, que faça. E eu falei isso também no domingo. Não é como eu quero, é como Jesus quer. E Ele está virando para mim, para você nessa noite, falando assim, olha, aquele que amar essa vida, querido, vivemos num mundo onde que as coisas estão muito fáceis. Vivemos num mundo que tudo aquilo que nos agrada, a gente pega. Vivemos num mundo que aquilo que nós queremos, nós fazemos. Sem nenhum limite, se assim eu posso dizer. Estamos vivendo num tempo onde as coisas estão... Olha que eu tenho pouca idade.
Mas se eu olhar a minha infância, minha adolescência, e olhar para a infância e adolescência de hoje, quantas coisas mudaram. Eu vou dar um exemplo aqui que é escandaloso, mas é o que nós estamos vivendo. Na época da minha infância e adolescência, eu ia com a minha mãe para o carnaval. Ela me obrigava a ir. Nunca gostei daquele trem, mas ela me obrigava a ir. Sabe o que nós vimos? Desfiles. O pessoal tocando instrumentos. Hoje, são homens e mulheres nuas. E que é pior, fazendo uma marcha para um ser maligno e discriminando outro. O que está sendo discriminado é a única pessoa que tem poder de salvar a minha e a sua vida. Estão querendo ridicularizar o ato que Jesus fez, que foi morrer numa cruz. Estão pegando o nome que está acima de todos os nomes e julgando ele na lama, falando que ele não tem importância. É o único nome pelo qual nós possamos ser salvos. A Bíblia vai nos orientar que quem clamar por este nome será salvo. Mas é o nome que nós estamos pegando e jogando na lama. Estamos amando tanto essa vida, sem imaginar como que será a outra. As pessoas esqueceram que existe uma vida eterna após essa. As pessoas estão completamente distorcidas daquilo que elas estão imaginando. Talvez você possa ganhar e falar assim: pastor, não acredito. Eu tenho uma palavra séria para te dar, querido, não estou nem aí. Pastor Fred falando, eu não estou nem aí se você acredita. Ou se você não acredita. Eu estou aqui apenas te dizendo uma ordem de Jesus. Cuidado você amando a sua vida hoje. Porque amanhã você vai ter que dar conta dela e você não sabe o que você tem para oferecer a Deus. Pastor, mas se isso for tudo ilusão, querido, prefiro viver uma ilusão debaixo de uma ordem e orientação daquilo que eu creio. Daquilo que eu quero, que é muito melhor. Eu não só quero viver desse jeito porque eu creio, é porque eu quero. Eu escolhi viver assim. Muita gente acha que cristianismo é religião, cristianismo é estilo de vida. Cristianismo não está dentro de uma igreja, cristianismo não está em religiões, igual muita gente briga por causa de religião. Às vezes a gente vai pregar o evangelho para uma pessoa: sou católico, sou espírita, sou... E daí? E daí? Se você é o que você fala que é. Eu estou te falando de um relacionamento íntimo com o Criador. E este homem, este Criador, esse Deus, essa pessoa, e eu posso falar isso tudo porque Ele é. Ele quer ter um relacionamento íntimo comigo e com você. Só que Ele vira para nós aqui, para ter esse relacionamento, Ele vira e fala assim: deixe de amar a sua vida. Ele vira e fala: aquele que ama a sua vida vai perder. Mas aquele que aborrecer a sua vida vai ganhar. O Evangelho de Jesus é simples e puro. Mas o que nós temos nos dias de hoje? Pregadores que estão distorcendo isso completamente para benefício próprio. Pessoas que não conseguem mais ouvir a sã doutrina, as escrituras. E a palavra vai nos dizer que é como comichões nos ouvidos. Começa a incomodar. As pessoas saem de perto, as pessoas não querem ouvir. Você começa falando de Jesus. Não. Isso tudo é bíblico. Pessoas que amam as suas vidas, pessoas que amam as suas religiões, pessoas que amam tudo, menos o Senhor Jesus, que está acima de religião, que está acima de qualquer outra coisa. E Ele está nos chamando para ter um relacionamento. Relacionamento, querido, deixa eu te explicar uma coisa: relacionamento gera fruto. Homens e mulheres casadas que me ouvem, você se relacionou com o seu cônjuge, não gerou um fruto? Comigo gerou. Relacionar com Jesus tem que gerar frutos. A pessoa morre para si mesma. Hoje em dia, queridos, estão distorcendo tanto a palavra de Deus que é só: eu profetizo isso na sua vida, eu profetizo vitória, eu profetizo conquista, eu profetizo casa nova, eu profetizo, veja um carro, veja um carro.
que eles estão banalizando o Evangelho. Jesus não prometeu nada disso para nós. Deus me mostra aqui uma varoa, um varão valoroso para a sua vida. Eles estão profetizando isso para nós. Sabe o que a palavra de Deus vai falar? Isso, se você trabalhar com Jesus, se você dizimar e ofertar, Ele guarda do seu dinheiro. Se você trabalhar com honestidade, você consegue. Porque tem um Deus, querido, que a palavra vai nos ensinar que Ele abre porta aonde não tem porta. Talvez você está ganhando pouco hoje, mas seja fiel no pouco, porque no muito Ele vai te colocar. Seja fiel ao Senhor. Pastor, eu estou desempregado. Creia que Ele pode abrir uma porta para você de emprego até no meio dessa pandemia. Quantas pessoas revolucionaram aí os seus negócios? Dentro de casa estão trabalhando e ganhando dinheiro. Eu tentei de tudo, querido, trabalhar. Tentei arrumar emprego em todos os estados do nosso país, mas Deus não deixou. Ele quer que eu esteja aqui. Talvez para falar para você essa verdade. Ele quer que eu esteja aqui para poder cuidar de você se você quiser. Porque se tem uma coisa que Deus tem derramado sobre a minha vida, é um som de cuidado. Olha, eu sou dos piores ainda, eu estou igual o povo da Bíblia. Eu sou da tribo de Benjamim e a minha casa é menor. Benjamim é a menor tribo e a minha casa é a menor da tribo menor. Eu estou igualzinho esse. Eu não sou o melhor pastor, eu não sou o melhor pregador, eu não sou o melhor marido, eu não sou o melhor pai, eu não sou o melhor amigo. Mas uma coisa eu tenho tentado ser o melhor que Deus quer que eu seja. Talvez para você vai virar e falar assim: não, pastor, eu queria que você fosse tão assim. Para você, eu espero que eu até chegue e conquiste a ser isso que você gostaria que eu fosse, mas eu estou procurando ser quem Deus quer que eu realmente seja. Eu tenho buscado isso, eu tenho orado a isso, eu tenho pedido e clamado ao Senhor para que Ele derrame sobre a minha vida aquilo que Ele quer que eu me torne. Eu não posso ser moldado pelo sistema do mundo. Quantas pessoas hoje em dia estão, eu determino Deus. Então, um tal de determina para Deus aí, que se pela fé eu determino, vai acontecer. Eu nunca vi isso. Deixa o meu filho falar assim: pai, eu determino que você nem... Não existe a criatura determinar para o Criador o que deve ou o que não deve se fazer. É campanha para aquilo, é campanha da vitória, é campanha da prosperidade, é campanha você vai ser mais que vencedor. Tudo isso está na Bíblia. São charlatões que estão pegando aí os púlpitos e declarando inverdades para as nossas vidas ou distorcendo aquilo que é uma verdade. Se você quer ser vitorioso, querido, na sua vida em qualquer área, eu creio que você pode. Comece a buscar na palavra de Deus. Comece a buscar no Senhor Jesus. A palavra vai falar para nós que em Cristo somos mais que vencedores. Eu não preciso de nenhum charlatão virar para mim e falar assim: olha, eu vejo grandes bênçãos. Eu sei, a palavra vai falar que se eu andar na linha com Jesus, no caminho do Senhor, elas vão me seguir. Eu não preciso correr atrás delas, não. Isso é a palavra de Deus. Nós precisamos aprender o que a palavra de Deus fala para mim e para você. Pastor, o meu trabalho não está legal. Querido, seja fiel ao Senhor, que Ele vai consertar as coisas. Ou vai te tirar desse e colocar no outro. Não saia porque você não aguenta mais. Não, pastor, eu vou sair porque eu não aguento mais o meu trabalho. E tem um pastor falando, e ele profetizou sobre a minha vida, que tem um trabalho novo. Talvez ele está falando trabalho na igreja. A gente começa a ouvir as coisas, a palavra vai nos ensinar que é para a gente ouvir tudo que se profetiza. Mas é para a gente julgar a palavra. Quantas pessoas estão distorcendo a palavra de Deus porque só querem benefício próprio, só querem coisas para as suas vidas. E Jesus está virando para nós aqui nessa noite falando assim: olha, abre mão dessa vida, porque senão você vai perder. Ele está indo no contramão nosso. Nós estamos querendo vencer, conquistar, comprar, adquirir. Querida, se eu tivesse muito dinheiro, talvez a igreja estava toda pronta. Mas eu estou aqui fazendo na medida do possível, devagarzinho, sem estressar. No início estressei demais. Quase infartei de tanta ansiedade, preocupação, querendo. Mas Jesus virou para mim e falou: quieta, calma, quem vai fazer sou eu, não você não.
Eu queria vender as minhas... Eu trabalho com vendas, eu queria pegar o meu produto e pôr à venda para poder levantar dinheiro rápido. Jesus, não preciso do seu dinheiro não. Quieta. Quem faz as coisas, querido, é Deus. Não é por nós e nem para nós. É para Ele e por Ele. Tudo acontece por Ele. Por isso que eu fiz questão de colocar esse hino no início, que Deus foi ministrando na minha vida. Nada é a nosso respeito, nada é sobre nós, é tudo para Ele, é tudo por Ele. E Ele está falando aqui para nós aqui que Ele precisa morrer e aquele que o segue também. Eu até coloquei ali, eu falei assim, eu não vejo nenhuma campanha. Eu até fiz. São congressos que eu fiz. Caráter de Cristo. Que eu fiz não porque eu não faço nada, mas Deus colocou no meu coração e eu chamei as pessoas para fazerem. Cristo. Uma imagem, lógico, não quer dizer que eu estou adorando, mas é para a gente poder entender. Muitos se convertem, começam como criancinha. E a ideia é crescer. Só que se essa criancinha aqui não chegar nesse ponto aqui, ela não vai chegar nessa, ela vai ser criança pro resto da vida. A gente precisa crescer com Cristo. Você pode ver que todos estão seguindo Cristo. É para se tornar como Ele, mas para andar com Ele. Eu não posso me tornar um cristão se eu não ando com Cristo. Eu não posso me tornar um cristão se eu não estou no caminho que Ele caminhou. Se eu não estou pisando nas suas pegadas. Eu não posso me tornar um cristão se eu não leio Bíblia, se eu não oro. Eu não posso. E tem muitas pessoas querendo fazer tudo, mas não ora, não lê Bíblia, não tem intimidade com o Senhor, não conhece o Senhor. Eu quero te mostrar, querido, que Deus, Ele é soberano. E as pessoas que têm distorcido o Evangelho, qual é? O que elas querem? É mostrar. Quando uma pessoa está querendo mostrar demais, tome cuidado. A pessoa quer mostrar o que Deus deu para ela, a casa nova, o carro novo. Deus dá? Dá. Deus tem bênçãos demais, Ele é galardoador, Ele ama dar presente, mas para o que os buscam. Aí Deus me deu, olha aqui minha casa nova, olha aqui meu carro novo. Tem uns até falando, olha aqui a minha esposa nova. Porque estão trocando tudo. É só um mostrar, é só um querer aparecer, é os benefícios que eu tenho recebido, é mostrar que Deus é comigo, é mostrar que Deus me abençoou, mas e o cuidado? E o ajudar a obra? E o estar ali presente para poder pôr a mão na massa? Jesus vai falar que aquele que põe a mão na obra não pode olhar para trás. Quantas pessoas no nosso meio estão passando dificuldade e nós estamos pensando só no nosso eu? Só naquilo que eu quero, só naquilo que eu vou conquistar, só naquilo que eu tenho, só naquilo que eu posso. Não é eu, é Ele. Não tem nada a ver com nós, não tem nada a ver para nós, é tudo para Ele. Jesus, o que você quer que eu faça? Jesus, aonde o Senhor quer que eu vá? Jesus, o que o Senhor quer que eu pregue? É tudo para Ele. O que está escrito em Marcos 31 a 33, Jesus vai ensinar ali para os discípulos que importa que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciões e principais sacerdotes e pelos escribas e fosse morto, mas que depois de 3 dias ele ressuscitaria. E ele dizia abertamente essas palavras. Os discípulos estavam ali ouvindo, as pessoas estavam ali ouvindo. Pedro se levanta no meio da multidão, pega Jesus pelo braço e fala assim: como assim? O senhor tem que morrer? De jeito nenhum. Larga aqui, Pedro. Ele olha para todo mundo, querido, e repreende Pedro: para trás de mim, Satanás. Pedro era um discípulo que andava com Jesus.
Mas desde o tempo do Senhor Jesus, querido, até nos dias de hoje, a mensagem de morte é escândalo para muitos. Talvez você que está me ouvindo aí sem entender nada, eu tenho que morrer. Talvez está escandalizado com essa mensagem, igual Pedro ficou escandalizado. Quantos nos dias de hoje falam assim, esse negócio de morrer só para Jesus? Foi Jesus que morreu na cruz, eu tenho que morrer mais não. Ele morreu para me ter vida e vida com abundância. Pastor, você está doido? Quantos não se escandalizam com essa mensagem? Quantos não se escandalizam com a mensagem de morte? A mensagem que eu tenho que largar essa minha vida, a mensagem que eu tenho que abrir mão daquilo que eu quero, daquilo que eu gosto. Eu abri mão de muita coisa na minha vida para estar hoje na posição que Jesus me colocou. E olha, se você me perguntar, pastor, você pediu isso? Não. Minha esposa, só conversar com ela. Para a verdade, eu não queria nem Jesus. Mas trago nas minhas costas, querido, a marca do Evangelho. Eu estou como Paulo aqui hoje, levando nas costas a marca do Evangelho. Quantas pedradas nós temos tomado nos dias, tanto no passado como nos dias atuais. Quantas pessoas nos julgam. Então eu posso dizer, eu carrego nas costas as marcas do Evangelho. Quantas pessoas deixaram de ser amigos, deixaram de acompanhar, porque não querem ouvir. Nós pregamos, nós pensamos nas coisas dos homens. Jesus foi falar para os discípulos ali. Você só pensa nas coisas de homens, somente nas coisas dessa terra, somente na vida que vocês querem viver, mas não conseguem entender as coisas do alto, as coisas de Deus. Exatamente isso que ele falou para Pedro, repreendeu ele ali. Para trás de mim, diabo. Nós precisamos, querido, voltar o nosso pensamento ao Senhor, levar cativo a Ele, começar a entender o que Jesus realmente quer ao meu e ao seu respeito, começar a pensar nas coisas do alto e começarmos a pôr em prática, porque vai dizer Jesus, aquele que me ama, pratica os meus mandamentos. Nós praticamos os mandamentos de Jesus, não porque queremos praticar, é porque o amamos. E se o amamos, nós praticamos. Não, eu vou praticar aqui os mandamentos para mostrar para Jesus que eu amo. Não, eu pratico porque eu amo. Eu não vou praticar para eu amá-lo. Existe uma diferença nessa frase. Tem muita gente vivendo, olhando para essa terra. Eu sempre falo que eu gosto de pregar para jovens. E eu estava pregando para um grupo de amigos, em determinado momento, alguns tempos atrás, logo no início dessa pandemia. E eu virava para eles e falava assim, olha, o que nessa terra está te prendendo para não seguir a Cristo? O que você está apegado demais nessa terra, nessa vida, que não está deixando isso te liberar para poder seguir Jesus? Existe um jovem rico que foi até Jesus querendo ir para a vida eterna, querendo seguir Ele. Jesus virou para ele e falou assim, ó, falta uma coisa. Para muita gente falta uma coisa. Para muita gente falta 2, 3, mas essas coisas estão prendendo essas pessoas aqui na terra. Eu estava conversando com um amigo meu que até estava me ajudando aqui na igreja. E eu falava para ele, cara, eu tinha muitas vontades. Eu sonhava com muita coisa e uma delas era ter um sítio para a gente fazer encontro e tal, e querer comprar um sítio para poder às vezes ir passear, descansar. Eu gosto muito de mato. Eu já não me preocupo mais com essas coisas. Minha vontade hoje é uma só, porque eu sei que Cristo está voltando. Eu preciso pregar o Evangelho. Isso é morrer para a minha vida. Isso é morrer para aquilo que eu gosto. Isso é morrer para aquilo que eu queria. Deixar de viver para mim mesmo, deixando de querer o que eu quero, deixando de lado exercer as forças dos meus desejos para exercer a força e a vontade daquele que me chamou e me disse assim, segue-me. Para quantos Jesus hoje está falando assim, segue-me. Existe uma palavra de Jesus, seguir a Cristo, que está em Marcos 8, 34, 35, a sequência daquele que eu li agora há pouco. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse,
Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá-a. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. Marcos 8, 34 e 35. Depois, lê lá. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. É o versículo 26 do texto que nós lemos inicial. Seguir a Cristo. Para seguir a Cristo, querido, existe uma renúncia que precisamos ter. Eu não posso simplesmente me converter hoje, amém, sou de Jesus, o recebo como um Senhor, e continuar vivendo a minha vida. Continuar fazendo aquilo que eu faço, que eu gosto, aquilo que está em alinhamento com a vontade de Deus, eu continuo. Mas aquilo que não está, querido, eu abro mão, eu jogo fora. Eu rejeito, eu não quero mais, porque eu entendi. Qual é a base bíblica da igreja Transformai-vos? Romanos 12, 2. Renovar pela transformação. Transformar pela renovação da vossa mente. Transformar a nossa mente. Nós precisamos ter pensamento de Cristo. Nós precisamos compreender o que Cristo realmente quer de nós. E para poder seguir Ele, tem que ter essa renúncia. Eu estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu. Olha o que Paulo, louco da vida, vai dizer. Eu não vivo mais. Mas ele estava vivo. Mas ele virava para pessoa, eu não vivo mais. Mas Cristo vive em mim. E a vida que eu levo no corpo, que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho do Homem, do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. O famoso líder, olha que bacana isso aqui. Um famoso líder espiritual da Índia, Mahatma Gandhi. Ele escreveu um dia: no dia em que eu vir um cristão vivendo como Cristo, me converterei ao cristianismo. Eu fui colocando alguns pontos ali para poder não esquecer de falar para você. Mahatma Gandhi era um líder. Todo mundo, eu acho que conhece essa história, eu já li o livro dele. E ele chegou um dia e falou assim: no dia que eu ver um cristão, uma pessoa que fala que é cristão, seguindo os mesmos passos que Jesus, eu me converto ao cristianismo. Sabe o que Jesus me falou quando ele me lembrou dessa frase? Às vezes nas nossas casas tem pessoas querendo ver se nós realmente nos convertemos. Às vezes os nossos amigos estão querendo ver se nós realmente nos convertemos. Às vezes as pessoas do nosso trabalho precisam ver que nós realmente nos convertemos, porque nós pregamos muito, nós falamos demais, nós gesticulamos demais. E as pessoas só querem ver os passos que nós estamos seguindo, se nós estamos seguindo os passos de Cristo. Nós não precisamos falar nada. Tinha uma pastora que ela sempre falava isso comigo, a maioria das vezes que eu ia para a igreja, que a gente se encontrava no início, ela sempre falava assim: Fred, você vai pregar muito. Eu sei que você vai pregar muito. Mas se for preciso, use poucas palavras. Eu nunca entendia, toda vez que ela falava comigo isso, eu ficava doido. Eu tentava pedir ela para me explicar, ela: você vai entender no seu tempo. Sabe o que um dia eu lendo as escrituras eu vi? Paulo vai dizer que eu sou carta lida. Eu sou uma Bíblia que anda pela rua. Eu sou uma Bíblia parado na roda dos meus amigos. Eu sou uma Bíblia dentro do trabalho, aonde eu for, eu sou uma Bíblia. Aonde as pessoas vão me ler. Eu entendi que as pessoas estão nos observando dia a dia. E se nós realmente, o que é pior, Jesus também está nos observando e Ele está fazendo uma análise se nós verdadeiramente mudamos o nosso comportamento, se nós morremos para essa vida terrena e começamos agora a viver uma vida nova. O que mais importa é o que as pessoas e Jesus está lendo em mim e em você. Talvez você está aí do outro lado aí dessa tela falando assim: mas eu não aceitei Jesus ainda não. Eu vou te dar essa oportunidade. Porque não adianta, querido, você falar: em nome de Jesus,
Ai, vai com Deus. Ah, Senhor é poderoso na sua vida. Às vezes tem uma pessoa enferma na sua casa, ou você conhece alguém e você fala assim, Jesus te cura. Mas você não conhece esse Jesus, como é que você está falando esse trem? Se você não quer morrer para a vida que Jesus virou para mim, para você que nessa noite fala assim, tem que morrer. O título dessa mensagem é: se a semente não morrer, não tem fruto. Tem que morrer, você nega a se morrer. Você nega a abrir mão das coisas. Eu, ouvindo uma mensagem de um pastor que eu sigo pela rede social, ele falando para um irmão da igreja, lá no Rio Grande do Sul. Não vou falar o nome dele aqui não. Vou falar. Luciano Subirá. Ele pregando na igreja dele. Eu ouvindo a mensagem dele. Não tem problema nenhum ficar falando o nome dos outros, não. O irmão da igreja dele, era membro da igreja dele, falou assim: filho, você não vai mudar não? Você não vai converter não? Ele falou assim: pastor, já me tiraram tudo, você está querendo me tirar isso? Tinha um pecado na vida do homem que ele não abria mão. O Luciano virou para ele e falou assim: cara, você não entendeu o que é evangelho. Você não entendeu o que é seguir a Cristo. Você não entendeu quem é Jesus. Você não entendeu a vida que Ele tem para te dar. É 300 vezes, 1000 melhor do que essa. Quantas pessoas não estão vivendo assim dentro das igrejas? Ou quantas pessoas que nem na igreja estão querendo viver uma vida que elas não conhecem, não sabem? Nós precisamos parar, querido, de nos enganarmos e começar a seguir o que a palavra de Deus está nos dizendo para fazer. Eu falei que a gente tem que julgar a palavra. Julga a palavra que eu estou te pregando nessa noite. Veja se ela realmente não é bíblica, porque se ela não for, querido, deleta esse vídeo, ou apaga, sai desse negócio aí. Mas se ela for bíblica, começa a refletir, começa a pensar, começa a avaliar a sua vida, começa a tomar uma postura diferente. Porque se você quer ir para o céu, e eu creio que todo mundo quer ir, mas não quer seguir as normas de quem criou o céu, é como você querer entrar na minha casa e fazer tudo que você faz na sua. Eu vou pôr você para fora. Eu lembro conversando com um pastor amigo meu, ele virou e falou assim: mas todo mundo que entra na minha casa põe o pé no sofá. Eu falei: só na sua casa. Na minha, se fizer isso, eu mando levantar, e se não quiser, eu põe para fora. No meu sofá só põe o pessoal da minha casa que põe. Não deixa ninguém chegar e... Então tem que ser muito íntima. Não faça qualquer coisa na minha casa se eu não permitir. Como que a gente está querendo ir para um lugar fazendo tudo que nós queremos fazer e o dono do lugar virou e falou que não é para fazer? São coisas que nós temos que parar para pensar. São coisas que nós temos que começar a refletir. E eu quero fechar, terminando essa mensagem, te falando uma única coisa. Escrevi ali para não esquecer. Romanos 6, 23. Sabe o que está escrito lá em Romanos 6, 23? Sabe não? O salário do pecado é a morte. Pastor, o que é pecar? Eu não sei o que é pecar. Se Jesus falou para você fazer uma única coisa e você não faz, você está pecando. E hoje, nesse dia, Ele está virando para nós e falando assim: abre mão da sua vida. Se mate, vamos, né? Estou falando que você dá um tiro na cabeça, não. Se matar é morrer para essa vida. Se matar é abrir mão dos seus desejos, dos seus sonhos, daquilo que você mais sonha. Quer um exemplo maluco? Eu vou te dar um exemplo maluco. Eu gosto do trem doido. Você está com a sua conta de dinheiro aí, dinheiro para só pagar a sua conta de qualquer coisa. Jesus virar para você e falar assim: não paga não, dá aí para mim. O que você faz? Isso já aconteceu comigo. Estou falando por uma coisa que eu vivi. E não morri por causa disso. Jesus não está falando de dinheiro com você nessa noite, não. Ele está falando da sua vida. Ele está falando: se você estiver em pecado, o salário deste pecado é a morte. Não é que ninguém vai entrar dentro da sua casa e vai te matar, não, querido. Não é uma morte espiritual, é uma morte longe dele, é viver uma eternidade sem estar na presença de Deus, é viver em trevas, na escuridão, longe do seu Criador. Querido, eu não quero isso jamais. Eu não quero viver uma vida dessa jamais. Eu não quero estar para longe do meu Deus jamais.
Então, para mim estar perto dele, o que eu preciso fazer, Senhor? Segue as minhas pegadas. Mostra para mim onde é que ela está. Aí a palavra vai dizer em Salmos que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Para seguir as pegadas de Jesus tem que ser com uma lanterna, porque está de noite, filho. Você tem que iluminar. Sabe como é que você ilumina? Lendo, entendendo, examinando. Pastor, é difícil demais entender a Bíblia. Estou à sua disposição para te ajudar. Nós, pastores, estamos aqui para isso. Não estamos aqui para pregar evangelho em culto e sei lá, e vamos todo mundo para o lado de lá, todo mundo para o lado de cá agora, e nada disso. Nós estamos aqui para pregar o evangelho para você que quer. Domingo eu dei uma oportunidade. Talvez você está me assistindo hoje de novo, ou talvez você está me assistindo agora. Você que quer receber Cristo como seu único, suficiente e Senhor, Salvador da sua vida. Vou ler aqui para você o que está escrito em Romanos, que às vezes você fica aí, pastor, não precisa nada disso não. Então eu vou ler Romanos 10, 9 e 10. Depois leia aí também, se você tiver com ela na mão aí, melhor ainda. Romanos, capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Pastor, como é que você vai me ouvir? Escreve aí. Minha esposa está de oi aí no telefone aí. Se você falar, e eu quero, vou orar por você agora. Em 1 João, no capítulo 1 de João, verso 12, vai falar, mas todos quantos o receberam. Recebeu quem? Pastor Freixo não foi. Eu não morri na cruz por você. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Até esse momento, querido, se você não fizer isso, você é criatura. A partir deste momento que recebe Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, exclusivo, único, você tem um poder que te transforma a se tornar filho. Se você não fez isso, escreve aí, pastor, eu quero. Eu vou orar por você. Minha esposa está olhando aí. Querido, é a oportunidade que você tem na vida. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, se essa terra vai acabar. Se amanhã você tiver uma outra oportunidade, glória a Deus, se você não aceitar isso hoje. Mas para mim, a palavra de Deus vai dizer que hoje é o tempo do Senhor. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Assim que Jesus subiu aos céus, ele virou para os discípulos e falou, fica aí, vai receber o Espírito Santo de Deus, poder. Depois que isso aconteceu, Pedro pega o seu primeiro discurso, sua primeira pregação, e vira e fala uma frase que Jesus falou o tempo todo, e antes de Jesus, João Batista, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Precisamos nos arrepender, querido. Precisamos nos desapegarmos dessa vida. Precisamos verdadeiramente seguir aquilo que Jesus nos pede para fazer. Há alguém aí, Graça? Eu não vou ficar aqui a noite toda te esperando. Mas se você quer, querido, saiba de uma coisa, precisa ser pública. Por isso que eu pedi para você escrever. Porque na igreja você levanta do teu lugar e vem até a frente. As pessoas te veem. A palavra vai nos dizer, aquele que ficar envergonhado diante dos homens, o Senhor Jesus vai se envergonhar dele diante do Pai. É público. Mas não é um público para te discriminar, não é um público que está ao público para te envergonhar, é um público para que todas as pessoas possam olhar e falar assim, essa sim quer a vida eterna, essa pessoa quer viver para Jesus, essa pessoa quer andar com Cristo. Eu fiz essa escolha há muitos anos atrás, na verdade não tantos, né? mais de 13,
2007, né? 2007, 13 anos, né? 14 anos, 2006, 2007. E estou vivendo nessa vida para a honra e glória do Senhor até hoje, sem me desviar, sem vacilar, vigilante, buscando a Cristo. Então, uma mensagem que eu quero deixar no seu coração: para produzir frutos, a semente tem que morrer. Amém? Queria te convidar, você na sua casa, se puder, de pé, curve a sua cabeça. Quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Às quintas-feiras aqui na igreja nós temos pregado uma palavra de ânimo, para te fortalecer. Talvez fale assim: não, pastor, mas que palavra dura, preciso morrer, preciso abrir mão da minha vida. Se você quer ter ânimo novamente, se você quer ter força, vigor físico, se você quer ter aquilo que você precisa ter para poder continuar caminhando, é somente nessa forma, porque Cristo, querido, é que vai viver na sua vida. Paulo declarou, eu li isso aqui, é agonia mesmo, já não eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em você, você é mais que vencedor em todas as áreas da sua vida. Eu não preciso ficar aqui assim, eu profetizo. Isso vai acontecer. Se Cristo vive na sua vida, você é. Grava isso. Você é, não será. Você é mais que vencedor. E em todas as áreas da sua vida. Pai, eu quero abençoar cada uma das pessoas que me ouve, que me acompanha. O Senhor conhece cada uma delas. O Senhor sabe, meu Pai, das aflições, dos desejos. O Senhor sabe o que essa pessoa mais precisa. O Senhor sabe do que essa pessoa mais almeja. O Senhor conhece essa pessoa por dentro e por fora. O Senhor nos conhece, Pai. E nós não estamos aqui reunidos num só lugar, mas nós estamos reunidos numa só fé. Nós estamos reunidos, meu Pai, debaixo de uma bênção que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas. Nós estamos debaixo das Tuas mãos potentes. E nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é poderoso. E eu creio sim que é, para resolver cada situação complicada nas nossas vidas. E se essa pessoa que me ouve no dia de hoje, meu Pai, está para baixo, está cabisbaixo, está triste, amargurada, sofrendo por algum problema, talvez, meu Pai, um ente querido na família, enfermo, essa pessoa já não sabe mais o que fazer. Talvez, meu Pai, é ordem financeira, essa pessoa não sabe mais lidar com o dinheiro, foi tanta coisa que deu errado, talvez por essa situação que estamos vivendo nos dias de hoje. Senhor, pode ser tantas coisas que a minha irmã, o meu irmão possa estar passando nos dias atuais, e ela talvez não sabe nem se expressar diante do Senhor, falta as palavras, falta aquilo que ela verdadeiramente gostaria de te dizer, falta abrir o seu coração. Senhor, em nome de Jesus, seja com essa pessoa agora, essa pessoa que me ouve, meu Pai, que não aguenta mais, essa pessoa, meu Pai, que está vivendo uma opressão, que não sabe de onde que está vindo, essa pessoa que talvez possa estar passando por uma depressão, uma situação de flagelo, uma situação, meu Pai, aonde todos abandonaram, mas a Tua palavra fala que o Senhor não abandona ninguém, que todos aqueles que os Pai te deu, o Senhor tem ali guardado debaixo das Tuas asas. Mostra para essa pessoa agora, Senhor, nessa noite, que ela pode experimentar coisas novas, coisas grandes contigo. Essa pessoa pode deixar, meu Pai, de viver agora uma vida dela para viver uma vida com o Senhor. Nós sabemos, Deus, que o Senhor pode todas as coisas. Oh, glória! Nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Então realiza na vida dessa pessoa agora o que ela tanto necessita. Ministra sobre ela, meu Pai, a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça. Ministra sobre ela, Pai amado, em nome de Jesus, o Teu poder. Cura, transforma, liberta essa pessoa daquilo que tem sido cadeias. E que essa pessoa possa experimentar coisas grandes e coisas novas no Senhor. Amém, querido? Te abençoe em nome de Jesus. Quero te agradecer, você que
me acompanhou. Vou colocar aqui no fundinho a música de novo para a gente ir ouvindo. Quero te agradecer a você que tem nos acompanhado. Muito obrigado pela sua presença, né, nos cultos. Ele é virtual, ele é online. Estou começando até a gostar desse negócio. Estou pensando até pôr aqui, depois que a igreja estiver funcionando, gravar para outras pessoas que não podem vir. Gostei dessa ideia. Ainda está muito cru ainda nisso, mas Deus é bom. Mas eu queria te agradecer. Eu sei que Deus tem algo especial para a sua vida. Eu sonho, quando esse vírus acabar, a gente está todo mundo aqui, você que me vê reunido aqui na igreja, talvez num culto. Eu estou pensando em fazer uma reinauguração, porque nós mal inauguramos e tivemos que fechar. Pensando em fazer uma reinauguração, depois de tiver tudo pintadinho aqui, tudo bonito, para te receber. Queria tanto poder congregar com você, poder pegar na sua mão, estarmos juntos numa só fé, no mesmo lugar. Então, em nome de Jesus, muito obrigado. Saiba que Deus tem coisas grandes e novas para a sua vida. Domingo, nossos cultos são aqui online, às quintas-feiras, às 8 horas, e aos domingos, às 19 horas. Você que está me assistindo pela primeira vez, compartilhe o vídeo se você quiser. Você acha que essa palavra falou contigo, você acha que essa palavra é bênção para a sua vida, ela pode ser bênção para a vida de alguém também que não me conhece, e talvez nem vai conhecer, talvez está em outro estado, mas você acha que ela é bênção para a vida de alguém, envia para essa pessoa, compartilha, tem liberdade total para isso. Essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor Jesus para as nossas vidas, porque ela falou muito comigo. Tanta coisa que eu preciso morrer na minha vida para viver aquilo que Ele tem para mim. Tá? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tenha um resto de semana para a glória de Deus, super abençoado. Estejamos focados aí nesse isolamento. Eu já não estou aguentando mais, mas focado, porque vamos passar por isso. Vai passar, queridos. Essa tempestade vai passar. Precisamos ser como a palmeira. O vento empurra ela, mas na hora que o vento passa, ela levanta de novo. Nós vamos nos levantar, vamos nos erguer e vamos glorificar cada dia mais esse Jesus poderoso. Amém? Deus te abençoe, fique em paz. Que a graça toda poderosa de Jesus seja sobre a vida. Que o amor de Deus Pai, a graça do Filho Jesus, o nosso Senhor, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus, a qual nós chamamos de amigo, seja comigo e com você, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Se der jeito, deixa a música tocando aí. Quem quiser ouvir. Aleluia, Deus. Nunca tinha visto.
Glória a Deus.